Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Hoje é dia 4 de novembro de 2021. Estamos na quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Nesse dia, a Igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, bispo, 1538 a 1584, período de sua vida. Carlos nasceu em Arona, a 2 de outubro de 1538. Sobrinho de Pio IV, aos 24 anos, era sacerdote e bispo. Sua vida espiritual não se esvaziou com o desenrolar da atividade pastoral. Em toda a sua existência, acompanhou um espírito de conversão evangélica que o configurava sempre mais a Cristo. Foi secretário de Estado do Papa e, em seguida, arcebispo de Milão, com responsabilidade sobre 15 dioceses. Exerceu decisiva influência para a conclusão e a aplicação do Concílio de Trento, através de visitas pastorais frequentes e regulares, reuniões de sacerdotes, fundações de seminários, diretrizes litúrgicas para os ritos romano e ambrosiano, catequese em todos os níveis. Celebrou cerca de 11 sínodos diocesanos que serviram de modelo, fundou escolas gratuitas, criou 4 colégios para a juventude e abrigos para moças em perigo. Tão intensa atividade nascia de espírito de oração e austeridade que impressionava a todos. São Carlos Borromeu é o patrono do seminário onde eu fui formado durante meu tempo de seminarista, 8 anos estudando para ser padre. Fui formado no seminário Arquidiocesano de São Carlos Borromeu e agradeço a Deus por esse período de aprofundamento na fé, de conhecimento e de preparação para ser um sacerdote. Deus seja louvado pelo nosso seminário, que forma padres para a igreja, sob o patrocínio desse grande santo, São Carlos Borromeu. Oremos. Conservai, ó Deus, no vosso povo, o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos de 7 a 12. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Com o salmista, o Salmo 26 iremos rezar juntos. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Mais uma vez. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Evangelho desse dia, Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto?
e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Hoje nós pedimos a Deus que, diante de tantas buscas que fazemos em nossas vidas, no nosso viver, que a gente não perca nunca a direção do caminho de volta para casa. E aqui, quando falamos isso, estamos falando na direção da nossa vida de fé, a casa da nossa fé, aquilo que recebemos como ensinamento dos valores perenes do Evangelho. Nós não nos fechamos ao novo, às coisas que vêm, às coisas que chegam. Não levantamos uma barreira. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós temos um lugar, nós temos uma história. Então esse novo que sempre vem, essas coisas que chegam, serão acolhidas na medida em que se inserem dentro da casa que nós já temos formada. Se são coisas que contrariam, e ao mesmo tempo, mais do que isso, são coisas que se opõem, ou até são coisas que se levantam mesmo contra aquilo que está dentro da nossa casa, construída na fé, na doutrina, na experiência religiosa autêntica que tivemos ao longo de nossa vida. Se essas coisas atentam contra isso, não podem adentrar na nossa casa. Porque se a gente for querer ser agradável com a modernidade, corremos o risco de perder aquilo que é nosso. E aí podemos perder o rumo de volta para casa, nos perder nas veredas, nas sendas desse mundo tão cheio de caminhos tortuosos, como essa ovelha se perdeu. Estava junto com as outras 100, estava sendo guiada pelo pastor, mas de repente se extraviou. Quais as razões levaram essa ovelha a se perder? E uma vez longe do pastor, longe da comunidade, longe da igreja, longe daquele porto seguro, da onde a sua fé é vivida, de onde os seus valores foram construídos, longe dessa presença do pastor, essa ovelha está em perigo, corre riscos. E aí vive um drama para tentar voltar para casa, uma vez que se deixou conduzir por outras vozes. É estranho isso, porque as ovelhas só seguem a voz do pastor. Mas tem muita gente se colocando como pastores, guias, hoje em dia,
falando para você que isso aqui é o correto, que isso que ela apresenta é o melhor, que esse modo de vida é o certo, e que estar na igreja, ser da igreja, escutar o evangelho, escutar padre é coisa ultrapassada, é coisa retrógrada. Já os tempos são outros, e aí você vai dar ouvidos a esses falsos pastores, esses falsos líderes, falsos guias. E aí você vai se perdendo, a ponto de não encontrar mais o caminho da casa, de volta para casa. Vive um drama. Mas se a sua experiência, e a gente acredita nisso, foi verdadeira, autêntica, você lá no fundo vai estar com saudade da casa, vai estar com saudade de Deus. Lembramos que a terceira das parábolas que aparece nesse evangelho, nesse capítulo 15 de Lucas, que é o coração do evangelho de Lucas, que fala da misericórdia, é o evangelho do filho pródigo. Hoje nós ouvimos as duas parábolas, né, da ovelha e da moeda perdida. Mas então voltemos aqui. Longe da casa, com saudade, vai querer voltar e não vai encontrar. Mas olha que notícia maravilhosa. Você está procurando Deus? Está procurando de volta aquela vida que você tinha com Deus, da graça, da bênção, da unção, onde você conseguia resistir às seduções desse mundo, às propostas desse mundo que não crê? Olha que notícia boa. Deus também está te procurando. Oh, glória. Deus está te procurando. Deus também está atrás de você. Ele vai atrás de você. E quando te encontrar, quando você se deixar encontrar por Ele, Ele vai te trazer de volta, carregar-te nos ombros dele, vai enfaixar suas feridas, porque você se machucou, porque eu me machuquei quando me afastei da presença dele, não estava preparado. Mais do que isso, não estava perto daquele que era a segurança, por isso me machuquei, melhor dizendo, né? Fui presa fácil das armadilhas que o inimigo preparou, porque me afastei da presença daquele que era a minha segurança, o meu pastor, meu Deus. Ele, ao te encontrar, trará de volta e celebrará. Será uma alegria por ter de volta a ovelha que ele perdeu. Olha, mas que interessante, ele tinha outras 99. Poderia esquecer de você, poderia esquecer de mim e se ocupar das 99 que estão ali na segurança do aprisco, mas não, ele não desiste de você, não desiste de mim, e quer nos encontrar e vai atrás de nós. Só que ele respeita a nossa liberdade. Ah, Deus é como essa mulher diligente que perdeu uma das suas 10 dracmas. Então ela vai à casa, acende uma lâmpada e procura até encontrar. Ela tem outras 9, mas ela perdeu uma que lhe faz falta. E quando ela encontra, fica feliz e chama as amigas e fala: olha, eu encontrei minha moeda que estava perdida, e celebra. Assim é Deus com cada um dos filhos dele, que ele traz de volta, que ele recupera. Ele faz festa, a festa no céu, pela conversão de um pecador. Porque Deus não quer a morte do pecador, já dizia o profeta Ezequiel, mas que ele volte e tenha vida. Deixe-se encontrar por Deus. E quando o irmão for voltar, quando ele estiver de volta para casa, não lhe feche você as portas. Não seja você empecilho para o retorno do irmão para casa, que às vezes alguns querem até voltar, mas por vergonha, com medo dos dedos apontados para eles, os julgando, não voltam. E Paulo está dizendo hoje na primeira leitura para nós: e tu, por que julgas o teu irmão? Não julgues o teu irmão, não se coloque na condição de juiz. Um só é o juiz, um só é o legislador, que é Cristo. Já vai dizer São Tiago. Paulo está dizendo para nós hoje na primeira leitura, e isso tem que ficar muito claro, que todos nós, é o final do texto da primeira leitura de hoje, todos nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então não vamos julgar. Quando o irmão voltar, quiser voltar, vamos acolhê-lo com alegria, celebrar a sua volta.
Aliás, vamos emendar esforços para que ele também volte, para que também retorne à vida da graça, à vida da fé. Porque, como diz de maneira muito clara São Paulo hoje, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor, é a Ele que pertencemos. É Ele a razão do nosso viver. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduza à vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de salvação, somente o céu